Em revistas e jornais, internet e televisão, vejo e sinto revolta. Com tanta judiação, mulheres perdendo a vida, que coisa mais descabida. E eu não vejo solução. A mulher é mãe e filha, esposa e amante também, mas não nasceu para ser afrontada por ninguém. Marido mata a mulher e ex-vizinho no Distrito Federal. O ciúme doentio foi o motivo. Transtornado, o marido não quis ouvir as explicações da esposa, Francisca Anaide de Oliveira Queiroz, de 57 anos, e do rapaz que morreu alegando inocência. Ele levou 2 tiros na nuca. Já a mulher, uma artesã querida por todos, foi assassinada com vários tiros. O crime ocorreu no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. O casamento de 32 anos terminou em tragédia. O assassino foi preso. No momento, aguarda a decisão do juiz para saber de quantos anos será a pena. O rapaz assassinado era companheiro de Marcelo Brito há 5 anos. Ele presenciou e gravou o crime e nos concedeu essa entrevista. Como é que foi essa abordagem do homem que matou o seu marido? Então, a gente, no dia, a gente estava indo visitar minhas irmãs de criação que moram no prédio e a gente já tinha se despedido no estacionamento, quando chega o senhor Queiroz e a esposa. Rapidamente ele entra, sobe as escadas correndo e a gente continua lá embaixo conversando, né? Já se despedindo mesmo para estar indo embora. No que ele desce, intima o Francisco. Preciso falar com você. Francisco falou comigo. E como é que foi esse encontro lá em cima? Ele entrou no apartamento dele? Isso, ele abriu a porta do apartamento e intimou que cada um sentasse em determinado lugar. Senta Marcelo, senta Francisco, senta a esposa dele, que se chamava Francisca, que até então a gente não sabia nem o nome dela. E a partir desse momento ele começou a fazer acusação, chamando o Francisco de moleque, e o Francisco sem saber do que se tratava. E aí, o que ele fez em seguida? Então, nesse momento que eu tentando pedir calma em todo momento, pedia para ele, calma, seu Queiroz, você falou que tem prova, mostre. Não, calma, calma, seu Queiroz, calma, calma, seu Queiroz. Calma. Você gravou ele atirando na mulher e no Francisco? Não. A gravação em si, você só ouve áudios, né? De toda a conversa e em determinado momento aparece um pouco do Francisco, aparece ela quando ele se levanta, ela se levanta porque ela sim estava gravando também e ele percebe que ela está gravando e não percebe que eu estou gravando. E aí ele pega o celular dela e fala, onde está essa gravação? Ela falou assim, não falo. Foi a partir daí que ele endossou. E atira? Nesse momento a arma falha. Mas o Francisco já está ali, em estado de choque, sem falar mais nada. As últimas palavras de Francisco, de cabeça baixa, foi falando, Marcelo, avisa para os meus pais que eu a amo e que eu amo você. E nessa hora, como não disparou a arma, ele tira novamente e algumas balas caem no chão. E ele volta com o revólver já engatilhado e atira sobre a cabeça do Francisco, que está sentado na cabeça. Eu vejo essa cena que não sai da minha cabeça. O sangue do Francisco jorra longe. E nesse momento, para mim, o Francisco morreu ali. E ela, como que ele matou? Foi depois do Francisco? Foi em seguida do Francisco, após os disparos no Francisco. Pelo áudio que eu tenho gravado, você percebe que logo depois ele faz os disparos nela, que foram, segundo laudos também, 4 disparos nela. Vamos resolver assim. Ó. Não, ai, se eu quero...
Entendeu? Então, Eu quero olhos. é isso aí. É assim que a gente resolve. Pronto. Aí. É assim que a gente resolve. Pode chamar a polícia agora. Não, vou chamar não. Cadê a chave do meu carro? Chama. Chama a polícia agora. E quem chamou a polícia? As meninas que estavam embaixo do prédio, quando elas perceberam que ele estava armado, elas já ligaram para a polícia. Prenderam ele em flagrante. E ele está preso? Ele continua preso, ele é da aeronáutica, se eu não me engano, né? E está preso, acho que na Comar da Aeronáutica, onde possivelmente está tendo todas as regalias que um preso militar tem, né? Que, no meu ver, eu acho que um assassino como ele não deveria ter nenhum tipo de regalias e ser expulso do comando da Aeronáutica, uma vez que ele não teve postura de um militar. Não é essa postura que nós, cidadãos, esperamos, né, de um militar armado. Como é que você está agora? Então, agora, psicologicamente muito abalado, né? Eu não tenho conseguido dormir direito, eu realmente me sinto com medo. Medo de a qualquer momento ele estar solto, de a qualquer momento ele vir atrás de mim. Eu sou a única testemunha do crime, né? Presenciei tudo, eu tenho medo até mesmo de sair nas ruas. Você tem voz. Este é o nome da campanha contra o feminicídio, premiada no Festival de Cannes do ano passado. Uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos. O atual secretário de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Gustavo Rocha, diz que é preciso denunciar as agressões. A música Coração Pede Socorro, da campanha Você Tem Voz, cantada pela cantora sertaneja Nayara Azevedo, parece ser de amor, mas, na verdade, é sobre a violência contra a mulher. A ideia era lançar um vídeo e que, aparentemente, seria uma canção de amor, né? Uma artista famosa que canta música sertaneja, cantava a música que, quando você ouvia, ela aparentemente falava de amor, né? E a segunda etapa foi justamente tirar o véu e mostrar que aquilo que era amor, que se imaginava amor, na verdade era violência. Que cada dia há notícias de violência contra a mulher, há notícias de mulheres sendo mortas pelo simples fato de serem mulheres. E essa é uma questão que está e precisa ser melhor enfrentada pelo Estado brasileiro de uma forma muito urgente. O que aconteceu no ano passado, quando foi lançada essa campanha, nós temos o Ligue 180, que existe ainda, que é o canal de violência contra a mulher. Existe o Disque 100, que é o maior canal de denúncias de violação de direitos humanos do país, né? Que você recebe denúncia de violência contra a criança, contra idoso, contra todas as pessoas. E existe o Ligue 180, que é um canal específico que trata de violência contra a mulher. A ideia era chamar a atenção e a gente percebe que houve um aumento muito significativo no Ligue 180 com relação à denúncia de violência contra a mulher. Denuncie. O que precisa é denunciar. Não é inadmissível qualquer tipo de tolerância com relação à violência. Crescimento nos crimes contra as mulheres. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal chama a atenção para o número cada vez maior de feminicídios na capital do país. Só no ano passado, 45 mulheres foram mortas. E até o mês de junho deste ano, houve 14 casos desse tipo de crimes. O motivo? O mais absurdo: ciúme doentio, sentimento de posse e machismo. O secretário fala da campanha #MetaCulher, que o GDF está fazendo para coibir esse tipo de crime e explica a diferença entre homicídio e feminicídio. Qual é essa diferença? Existe mesmo? Existe. O crime de feminicídio, ele é um crime cometido contra a mulher pelo fato de ser mulher.
é um crime de gênero. É um crime que tem um dolo específico, uma finalidade específica. O homicídio comum, por exemplo, vamos citar um latrocínio, um assalto num ponto de ônibus, no qual o ladrão toma a bolsa da mulher e mata, isso é um latrocínio de mulher. Quer dizer, não se misturam as coisas. Algumas estatísticas lançadas hoje dizem a quantidade de mortes de mulheres no Brasil. Isso não quer dizer que todas essas mortes sejam feminicídios. O feminicídio é um crime de gênero, que é a morte da mulher pelo fato de ser mulher. E o homicídio, como é que ele se dá? O homicídio é um crime comum que não tem o dolo. Ela morreu em razão de um assalto, em razão de uma briga, de uma facada, de uma discussão, mas não pelo fato de ser mulher. Hoje, em Brasília, quantas mulheres foram assassinadas em 2019? Em 2019, nós temos 14 assassinatos de mulheres até a data de hoje. Existe aquela frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem uma campanha que diz exatamente o contrário, meta a colher. Né? Exatamente. Nós lançamos essa campanha em razão do estudo que fizemos dos dados, dos crimes. Nós vimos aí que aproximadamente 90% desses crimes ocorrem no interior da residência da vítima. Que conclusão nós chegamos? Que se não houver uma participação da sociedade na prevenção desse crime, o meta a colher, né, denuncie, nos ajude, nós não conseguiremos chegar para fazer a prevenção adequada a esse crime. Muitas vezes o parente sabe, o vizinho sabe, as vizinhas, as filhas sabem, alguém precisa denunciar. Por isso nós lançamos essa campanha, #MetaColher, para que esse ditado de quem briga de marido e mulher, para que isso fique e seja uma coisa do passado. Nós precisamos saber, nós precisamos dessas denúncias, nós precisamos dessas informações para que o Estado, pela polícia, possa agir. Eu descobri que eu já sofria violência desde lá, o primeiro ano de casamento já. A gente, quando pensa em violência doméstica, a gente pensa muito no físico, no bater, né, ser agredida, e isso realmente, no meu caso, nunca aconteceu. A minha família sabia, mas ninguém nunca foi lá fazer nenhuma denúncia, não. E aí ele começou a me desrespeitar sempre com palavras. E um dia, no meio de uma discussão, ele me agrediu falando várias coisas. E no meio da discussão ele falou assim, toma cuidado, eu posso passar com o carro em cima de você e dizer que foi um acidente. E aí eu fui para a polícia me acolheu super bem, já, né, prontamente fez lá um boletim de ocorrência na delegacia e já de imediato conseguiram uma medida protetiva. Eu fui encaminhada para uma palestra, inicialmente uma palestra falando sobre a Maria da Penha. E chegando lá é que eu tive consciência, que eu tive noção do quão grande é essa questão da violência doméstica, porque a gente fica muito preso somente à violência física, que é ruim, que pode trazer a morte, mas a gente não se atenta muito à violência psicológica, que também mata lentamente. Mata através de uma depressão, de um suicídio, entende? E aí foi que eu fui ver. Ele já havia rasgado documentos meus e eu não sabia que isso era um tipo de violência. Já tinha quebrado coisas minhas, ele já tinha... Então, eu não sabia que isso era violência. E eu não conhecia o Provide. O que é o Provide? Ela falou assim, olha, é a polícia também, mas eles vão trabalhar mais nessa área de família, de tentar apaziguar as partes. Eu fui bem acolhida, eles me ajudaram bastante. Tenham coragem de falar. E é como a campanha diz, vamos meter a colher mesmo, vamos falar, você está vendo o vizinho ali se acabando e você não vai fazer nada? Você vai simplesmente se omitir? Quando você se omite, você se torna cúmplice. Além da campanha #MetaColher, o governo dá suporte jurídico e psicológico às vítimas de violência doméstica no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o CEAM. Lá, as mulheres recebem todo tipo de atendimento e informação a respeito dos abusos que podem sofrer por parte do companheiro. Por exemplo, chegar em casa e quebrar o celular da mulher com raiva, ameaçar, xingar, bater, são exemplos de agressão.
CEAM é um centro especializado de atendimento à mulher que tem como objetivo oferecer atendimento psicossocial para as mulheres que estão em situação de violência. E essa unidade que nós estamos, que é o CEAM do metrô, da 102 Sul, ele também possui aqui na nossa estrutura a presença da Defensoria Pública, que garante o acesso da mulher ao judiciário, evitando a rota crítica, né? Porque a gente sabe que as mulheres, muitas vezes em situação de violência, elas têm que percorrer vários equipamentos, né? E aqui nesse CEAM ela consegue um atendimento integrado e um acompanhamento também. Tem essa unidade aqui no metrô da 102 Sul, mas tem mais alguma unidade? Tem, nós temos mais 2 unidades, que é o CEAM de Ceilândia, fica abaixo da feira da Ceilândia, um lugar super de fácil acesso, né? E ele vai estar sendo revitalizado também, assim como esse espaço aqui do metrô, e a gente espera inaugurar no final do mês, agora de julho. Além dos 3 CEAMs, nós temos 9 núcleos de atendimento à família e aos autores de violência, que são equipamentos super importantes nesse atendimento dos autores de violência, né? Dos agressores que foram apenados e são encaminhados pelo Tribunal de Justiça para um atendimento, para passar por uma roda de sensibilização e ser acompanhado pela nossa equipe. Então, assim, são equipamentos super importantes, tanto o CEAM, né, oferecendo esse atendimento às mulheres, quanto na FAVD, que além de atender os autores de violência, também está aberto para atender as mulheres. Existem também alguns critérios que são interessantes até para ela entender quais são os tipos de violência, e a gente trabalha muito nessa questão de passar essa informação, porque o que a gente também ainda vê é que as mulheres muitas vezes não sabem que elas estão sendo vítimas de violência. Por exemplo, uma violência patrimonial, né, o companheiro, o marido, que muitas vezes restringe o acesso até dessa mulher ao salário, ou evita que ela tenha acesso aos bens da família. Isso é uma violência patrimonial e precisa ser identificada por essas mulheres que estão vivendo esse relacionamento, para elas verem que elas estão numa situação de violência. A violência, muitas vezes mais difícil até de identificar, que é a violência psicológica, aquele homem que muitas vezes diminui a autoestima da mulher, né, coloca a mulher numa situação de denegrindo a imagem dela, falando sempre assim que ela não está bonita, que tudo que ela faz não é bom. Tudo isso vai minando a autoestima da mulher, e a gente sabe que isso também é um tipo de violência, né, muito grave, porque deixa aí sequelas que a gente não consegue nem mensurar. A Lei Maria da Penha completou 13 anos no mês de agosto. Ela foi sancionada em 2006 pelo presidente Lula, com o objetivo de punir com mais rigor os agressores. De lá para cá, a lei sofreu várias alterações para se adequar à realidade do drama vivido pelas mulheres. O feminicídio é o pior deles, é o final da vida. Uma das mudanças da lei foi a concessão de medida protetiva de urgência pela autoridade policial e o afastamento imediato do agressor do lar. A lei, sancionada esse ano, possibilita maior agilidade na tomada de decisão por autoridades da Justiça e também da polícia. Senadora, como é que foi relatar esse projeto? Primeiro, foi um privilégio. As pessoas pouco sabem a realidade das mulheres, principalmente nos rincões desse país, né? A região norte, nordeste. A gente sabe que muitas dessas mulheres, nos lugares onde elas moram, nos municípios onde elas moram, não tem um juiz, não tem uma comarca, e a única autoridade ali muitas vezes é um delegado ou policial. E justamente a medida protetiva de urgência, ela é o limite entre viver ou morrer naquele momento em que ela é vítima e que não tem ninguém por ela. Então, assim, é um avanço que nós tivemos na Lei Maria da Penha nesse sentido, porque autoriza justamente ou o delegado ou a autoridade policial emitir uma medida protetiva de urgência, e aí o juiz vai ter 24 horas para analisar se revoga ou mantém. Mas é como eu te falei, é justamente esse time entre viver ou morrer. Muitas vezes uma mulher, quando é submetida a esse tipo de violência, ou quando ela é agredida, ela não tem ninguém. E a lei veio justamente para isso, para modificar esse cenário, que eu acredito que muitas hoje elas estão sendo salvas por causa dessas medidas. O que a senhora acha da Lei Maria da Penha, que está fazendo aniversário agora em agosto? Um avanço, obviamente, a gente
tem buscado aprimorar a lei, dar a nossa contribuição, não só eu, como todo o Congresso, todas as mulheres do Congresso, porque nós sabemos, somos mulheres e convivemos muito com a realidade dessas mulheres. Por sermos parlamentares, a gente está na base o tempo todo e a gente convive muito com essa realidade. Então, assim, é uma representatividade muito forte e a gente sabe que a lei está aqui para isso, para fazer valer os direitos da mulher e nós, como parlamentares, estarmos o tempo todo vigilantes, atentas, para justamente escutarmos as demandas das mulheres, para trazermos para o parlamento e debatermos. A Procuradora Especial da Mulher, senadora Rose de Freitas, quer mais proteção para as mulheres. Todas as atitudes, todas as iniciativas de lei nós estamos adotando, aumentando a pena, tornando imprescritível, para que a pessoa que cometeu um crime, um feminicídio, ela sabe que onde ela estiver no Brasil, se evadiu, foi para não sei aonde, ele vai ser alcançado. Quando for alcançado, ele vai ser punido por esse crime. A gente espera que reduza o índice de criminalidade contra a mulher. O secretário de Justiça do DF, Gustavo Rocha, diz que é preciso denunciar qualquer tipo de agressão. Denuncie. É inadmissível qualquer tipo de tolerância com relação à violência. Às vezes você conversa com as mulheres e elas falam, não, mas ele me bateu, mas foi pouco, ele me agrediu verbalmente, mas é aceitável. Não existe tolerância para isso. Violência é violência. E às vezes começa com algo que na visão dessa mulher é tolerável, mas isso vai aumentando. Para a psicóloga do Mapa do Acolhimento, Paula França, o Brasil é referência em violência contra a mulher. O que houve foi um aumento das identificações dos casos, né? O Brasil sempre foi, infelizmente, uma referência de violências de gênero. No entanto, todas essas políticas públicas começaram a ser mobilizadas para a gente conseguir identificar melhor e conseguir também enquadrar melhor quais são os tipos de violência. Então, por isso que os dados ficaram mais alarmantes, mas isso sempre aconteceu no país. Até porque a gente agora identifica, por exemplo, violências psíquicas como também enquadradas no contexto de violência contra a mulher. Ela explica como funciona o Mapa do Acolhimento. O Mapa do Acolhimento é um projeto que faz o acolhimento inicial das mulheres que entram em contato com através do site. E a rede de profissionais que fica em São Paulo cruza as informações com os profissionais de cada estado para poder fazer a escolha de um profissional e identificar. Por exemplo, olha, você está no Acre, a gente tem esse contato dessa psicóloga e esse contato dessa advogada para poder te auxiliar nesse processo. Aí elas entram em contato conosco e a gente começa a dar o atendimento a elas, que é um atendimento voluntário, com o intuito de fazer esse primeiro acolhimento às pessoas vítimas de violência. Qual é o endereço do site? É o www.mapadoacolhimento.com.br. Para o secretário de Segurança do Distrito Federal, o medo paralisa a vítima. Ela acaba não denunciando. Pelo que nós estudamos nesses processos, realmente o medo é um dos principais fatores. Outro, a dependência, muitas vezes financeira e emocional, enfim, relações, é um crime delicado porque envolve relações humanas, envolve amor, envolve ódio, envolve uma série de coisas ali, a vida pessoal do casal. Isso nos chamou muita atenção e nos faz pensar, nós temos 70% das mulheres que morreram nunca procuraram uma delegacia. Por quê? Exatamente por tudo isso que a gente falou, porque envolve uma série de questões pessoais, a pessoa não se encoraja, não procura uma delegacia, essas agressões evoluem e acabam com o resultado morte. O Inclusão termina aqui. Se você gostou do programa e quiser revê-lo, acesse o canal da TV Senado na internet, no endereço senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.